coisas que a gente observa, né? A palavra da liberdade, né? Vocês usam muito essa palavra da liberdade, usaram muito na campanha eleitoral, usaram durante o governo do seu pai e usam agora, e uma das questões é a liberdade de expressão. Se fala muito nisso, o Paulo acabou de falar, né? O Alexandre de Moraes não permite a liberdade de expressão porque ele bloqueia empresas norte-americanas de atuar no Brasil e aquela coisa toda. Então, Eduardo, só queria dar um contexto e tentar entender exatamente como você está pensando hoje. Durante os anos em que eu fui editor executivo do site Intercept Brasil, durante 5 anos, nós publicamos muitas matérias muito críticas ao governo do seu pai na época, né? Acredito eu que nunca batendo abaixo da linha de cintura, né, Vilela? Sempre fomos muito corretos na maneira como a gente encarava as coisas, sendo adversariais, mas nunca fazendo nenhum tipo de... Eu tenho uma aqui que quem toma tapa não esquece. De jogo sujo. Não, tudo bem. Respeito a sua opinião e posso imaginar. Como do lado de cá temos também tapas que tomamos, né? Durante o governo do seu pai, principalmente depois que nós publicamos a Vaza Jato, o Sérgio Moro, ele era então o ministro da Justiça e da Segurança Pública do Jair Bolsonaro. E o próprio presidente Jair Bolsonaro na época e pessoas do governo e do Congresso partiram para cima do Intercept com muita violência. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se não me engano foi o Carlos Jordi na época, pediu fechamento da redação do Intercept no Brasil. Posso imaginar que na Hungria aconteça coisa parecida com isso, né? Isso em declaração pública, está registrado nos anais lá da Câmara dos Deputados, né? Era violência, mas vamos deixar... Vamos lá, deixa eu terminar. Não, pediu o fechamento da redação e de um veículo legalmente constituído no país. Eu não posso imaginar que num país democrático a gente tenha isso. Pedido por um deputado que era e é até hoje, hoje muito importante. Eu não me resulta que o governo Lula tenha pedido o fechamento da Jovem Pan. Tudo bem, eu vou terminar. Não, foi o Ministério Público. Perfeito, aí é o Ministério Público, isso. O Ministério Público pode pedir fechamento. Bom, ele deve ter embasado lá, né, Paulo, nas suas alegações. Um deputado... Igual o Jordi embasou também. Embasou? Qual foi o embasamento na época, você sabe? Não sei, você que tá dizendo, pergunta pro Jordi. Então, eu sou contra, tá? Só para deixar claro. Então tá bom, posso terminar? Eu sou contra fechar a Jovem Pan e sou contra fechar o Intercept. Isso que eu queria pedir para vocês. Eu quero só endereçar pro deputado que tá mais calado hoje, né? Bom, teve esse caso, teve um pedido público, inclusive, na Câmara dos Deputados para minha prisão, na época, como editor executivo do site. Teve um pedido público, inclusive, de expulsão, já que eles citaram o Glenn Greenwald aqui, o governo do pai do Eduardo pediu a expulsão do Glenn Greenwald do Brasil e pediu, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro falou na época que o Glenn teria que investigar a adoção dos filhos do Glenn, porque o Glenn teria adotado filhos no Brasil para se proteger da expulsão, porque em adotar filhos do Brasil não pode ser expulso. A Carla Zambelli... Mandou a Polícia Federal na casa do Glenn, não foi? Para fechar, a Carla Zambelli, ela mandou a Polícia Federal, Eduardo, não foi? Fechou Intercept. Paulo, não, esse foi o Terça Livre. Tô falando com o Eduardo. Não, foi o Terça Livre que foi fechado com a Posso Polícia terminar Federal. Deixa ela terminar, Paulo. Não, confundi aqui, foi rápido. Vamos lá. Desculpa aqui, confundi. Foi o Terça Livre que a Polícia Federal foi lá e fechou. Vamos lá, eu vou retomar toda a pergunta, pode ser? Pode. Bom, fala-se muito em liberdade de expressão. Vê se eu consigo terminar, né? Fala-se muito em liberdade de expressão. Vou retomar. Pediram o fechamento do Intercept, o governo Bolsonaro. Minha prisão, governo Bolsonaro. Expulsão do Glenn Greenwald do Brasil, governo Bolsonaro. E o próprio Jair falou que o Glenn era malandro ao dizer que ele adotou crianças no Brasil para se proteger da lei e não ser expulso do Brasil. E por último, a Carla Zambelli publicou na época no Facebook o endereço e a foto da nossa redação, incitando pessoas a irem até a redação para agredir o nosso jornalista. Nós tivemos que fechar a redação por uma semana e mandar os jornalistas para casa. Queria saber se o Eduardo, já depois de tanto tempo que passou, se você na época concordou com isso, discordou, porque eu não vi manifestação sua, se você mudou de opinião, se acha que foi um exagero, porque parece que não é num país democrático que a gente resolve as coisas desse jeito, né, Eduardo? Em que pese, né, nenhuma dessas pessoas, como o Paulo bem disse, né, algumas delas foram expulsas do país? Não. A opinião o Bolsonaro pode ter, assim como a Folha não teve opinião, eu torço para que o Bolsonaro morra, assim como tiveram várias peças teatrais, né, incutindo no imaginário das pessoas o Bolsonaro sendo assassinado, jogando bola com a cabeça dele decapitado. Então não dá para reclamar de lado a lado, sendo que a esquerda sempre foi muito mais agressiva e nada acontece com a esquerda, e a direita você bem sabe, né? A Carla Zambelli já não vive no país, eu também não vivo, Daniel Silveira está preso, o Terça Livre foi fechado. Isso sim são violações. Isso sim ultrapassa o limite de um debate, de opinião sobre o Jair Bolsonaro, sobre isso ou aquilo.
né? Então isso daí deixa bem pontuado. Agora, né, certamente, a esquerda fez isso muito antes. Vocês bateram palma quando teve a CPI das fake news e o Frota ficou divulgando o endereço de todo mundo para que as pessoas fossem nas nossas casas. E o Lula falando, né, os sindicatos têm que deixar de pressionar o Congresso Nacional e ir na casa dos parlamentares. Eu lembro aqui, Demoria, você, como integrante da Abrage, né, não sei exatamente se diretor ou presidente, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, você apoiou, por exemplo, o João Sacconi quando ele fez uma matéria com a minha esposa. João Sacconi se passou por uma pessoa doente, fez um contrato com a minha esposa de 5 sessões de psicologia e, no final, falou para ela, olha, eu queria te falar o seguinte, eu sou jornalista, eu não sou uma pessoa que precisa de uma ajuda, uma assistência psicológica, mas vou publicar tudo que a gente falou na revista Época. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Você defendeu essa pessoa. Então não dá agora para você ter um duplo grau moral, um duplo padrão moral, para vir aqui querer jogar na minha cara um monte de fatos que eu não sei, de repente até aconteceram, tá, Demônio? Não, e aconteceram que de não fato. resultaram em absolutamente nada. Você continua no Brasil, eu não posso voltar, eu não posso ver meu pai, eu não posso me comunicar com meu pai. Só a título de informação, eu tive que sair do Brasil por 2 meses preso, também. Esse livro está fechado. Deputado. E você querer comparar essas situações, Demoria, peca muito na questão da proporcionalidade. A título de informação, eu andei com segurança durante 4 anos por conta de tudo isso que eu relatei. Tive que tirar a minha família do país. Tive que tirar a minha família do país por 2 meses também durante as eleições de 22. Só para pontuar aqui, né? Eduardo, para pontuar também, Lula também pediu também Demoria, do jornalista. Não sei se vocês lembram disso. Meu pai foi esfaqueado. Eu também ando com segurança. E não concordo com nada disso, viu, deputado? Você não deveria tirar sua família do país. Eu acho que você não deveria andar com segurança, mas o país que a gente está vivendo hoje, lamentavelmente, está seguindo para essa linha. Eu só estou destacando aqui que, para o lado de cá do balcão, as coisas têm sido, no patamar da realidade, muito mais agressivas. Não dá para você comparar essas situações com o que a gente está sofrendo, mas tudo bem. Eu queria acrescentar uma coisa. Não, só para pontuar aí também que ser muito direto na minha resposta ao Demori. Demori. É Demori ou Demori? Acho que nenhum veículo de imprensa deve ser fechado em hipótese nenhuma, tá? Inclusive, eu sou um enorme admirador do Glenn Greenwald. Já era um enorme admirador quando ninguém na direita brasileira gostava dele. Tenho uma boa relação com ele. Fui enorme fã da série publicada pelo Intercept sobre a Vaza Jato. Acho que foi muito importante expor aquilo que estava acontecendo no país. E acho que eu não vi a declaração do Jordi, acho o Jordi um grande deputado, não vi a declaração dele. Se fez uma declaração desse tipo, é infeliz. Como qualquer declaração de qualquer líder sobre fechamento de veículo de imprensa. A liberdade de imprensa é uma liberdade fundamental para o funcionamento de qualquer sociedade. Então, esse é um ponto, acho que a gente tem um ponto de convergência. A gente tem vários pontos de convergência que não estão sendo explorados aqui. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livre, de tão amante do devido processo legal que eu sou. Agora, vamos, como o Eduardo Bolsonaro disse, aos fatos. Nós tivemos o governo Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro teve, há levantamentos a esse respeito, não tenho aqui, mas a maior campanha de notícias negativa que qualquer presidente teve na história do Brasil. O presidente Bolsonaro foi caluniado, foi difamado, notícias que depois se comprovavam falsas. Era um festival de um verdadeiro assassinato à reputação. Nós não tivemos nenhum jornalista preso, nenhum jornalista com seu passaporte cancelado, nenhum jornalista exilado e todas as notícias funcionavam, nenhuma emissora fechada em momento algum. Eu, por exemplo, sou uma pessoa super favorável ao fechamento da Rede Globo. Não pelo governo, pelas pessoas, que parem de assistir a Rede Globo imediatamente e que não haja audiência e que aí ela, sem verba pública e sem audiência, seja obrigada a fechar as portas ou fazer bom jornalismo. Agora, nós temos fatos. No Brasil, você tem Rodrigo Constantino, jornalista premiado, livros publicados, já passou por todas as emissoras que você pode imaginar. Rodrigo Constantino está há 2 anos e 7 meses, sem acusação de crime nenhum, com tratamento de câncer, exilado nos Estados Unidos, sem poder visitar a própria pátria, com contas bloqueadas, redes sociais bloqueadas e por aí vai. O meu caso é absolutamente análogo ao do Constantino. Nunca recebi uma comunicação formal do governo brasileiro. Você tem o Guilherme Fiuza, cara. Guilherme Fiuza é um dos grandes autores do Brasil, um intelectual. Cadê o Guilherme Fiuza? Foi objeto de medidas análogas. Alan dos Santos
Mesma coisa, pior, pedido de prisão, passou um tempão sem poder ver a própria filha. Oswaldo Eustáquio, que eu brinco de chamar de Oswaldo Escroque, porque, na minha opinião, faz o jornalismo mais rasteiro e de pior qualidade, não vale nada. Ainda assim, defendo os direitos dele como liberdade de imprensa. Fato, você tem... Eu posso continuar aqui, tem uma lista enorme de jornalistas perseguidos ou objetos que basta para alguns, você não precisa ser perseguido, basta ser chamado para depor. Vou dar um exemplo aqui, Fernão Lara Mesquita. Alguém acha o Fernão Lara Mesquita um jornalista extremista? Pois é, Fernão Lara Mesquita tendo que dar explicação na Polícia Federal sobre coisas que ele publica. Ou outro, pô, Vilela sabe, foi competidor dele aqui há um tempo, inclusive lançou esse negócio, Monark. Alguém pode achar que o Monark é um extremista radical que vai quebrar tudo, uma ameaça à democracia? Porra, se tua democracia não sobrevive a um gordinho maconheiro falando tolice na internet, ele emagreceu, é sinal que tua democracia não está muito bem de saúde. Mas continua Você maconheiro. tem... Pô, você tem... o Vilela pode falar o que ele quiser. E é bom, e é assim que tem que ser. E se o Vilela falar besteira, e às vezes eu acho que fala, como eu falo também, que bom. Agora, veículos de imprensa, você falou do Intercept, pô, o Terça Livre, cara, eu trabalhei no Terça Livre. O Terça Livre foi fechado, teve todas as contas bancárias fechadas pelo Alexandre de Moraes. Era um veículo independente de imprensa com assinante, igualzinho ao Intercept. Podia ter um viés para um lado ou para o outro. O Intercept também tem. Tinha assinante e foi chamado de lavagem de dinheiro. A Jovem Pan se tornou em um ano a maior emissora de televisão de notícias. O meu programa, o programa que eu fazia, e o Diogo foi meu colega, também participou do programa durante o tempo, o Pingo nos Is, era o programa mais assistido do Brasil. A gente tinha mais audiência do que a CNN e a Globo News somada, multiplicada por 2. E você pega uma coisa dessa e a Jovem Pan hoje é uma sombra do que foi, demitiu todos os comentaristas conservadores. Estes são fatos, Demory. Tudo isso aconteceu comprovado nesse mundo. Não é assim, eu tenho medo porque